Olá, amigos, bom dia! Mais uma vez estamos nos encontrando para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Este livro que nos traz preciosas informações acerca de algo que nunca havíamos visto ou entendido, que é a continuação da vida. O que a gente entende por morte, com certeza, passa a ser visto de uma maneira completamente diferente. Para que haja um esclarecimento maior, nós espíritas somos reencarnacionistas, é claro. Acreditamos que a cada etapa da experiência humana nós temos uma missão a cumprir, uma tarefa, uma experiência, que ao terminar nós voltamos para o nosso verdadeiro lugar, que é a nossa pátria espiritual. Todos os planetas, eles possuem as suas colônias de transição, como nos é mostrado por essas obras de André Luiz. E um dos fatores mais importantes dessas colônias é que elas têm a função, de albergar esses espíritos que daqui partem, para que eles possam ser reavaliados pelo plano espiritual, para que eles possam ser tratados, enfim, para que haja um auxílio e que eles possam cada vez mais permanecer no caminho do processo evolutivo. E nós estamos falando exatamente de uma colônia de transição que é o nosso lar. Tudo o que nós temos aqui na Terra não deixa de ser uma projeção grosseira do que existe lá. E para surpresa de André Luiz, ao sair daquele hospital onde ele era tratado, aos cuidados do médico Henrique de Luna, e em particular do enfermeiro e amigo Lísias, ele é convidado para ir morar numa casa, uma casa como qualquer casa aqui no mundo nosso, no nosso planeta. E tudo para ele se transformou numa grande curiosidade para saber como era que as coisas aconteciam, como é que Dona Laura, que era a mãe de Lísias, permanecia como se ainda vivesse aqui na Terra, com alguns costumes, hábitos, enfim, tudo isso deixou ele extremamente curioso para saber. E aí ele passa para nós uma série de informações que faz com que a gente entenda que a morte ela não existe, que a vida é eterna e que todos nós temos que passar por esses estágios que são tão importantes na construção da nossa vida como seres espirituais. Então, eu particularmente peço até perdão àqueles que pensam que são daqui, pois eu todos os dias me preparo para a volta. Isso é uma coisa que eu tenho comigo e eu sei que com certeza não poderia e não pode ser diferente. Respeito as crenças, as religiões que não concordam, mas isso é de cada um. Então, continuando nesse estudo nosso, agora no capítulo 21, que tem como título Continuando a Palestra. Ele estava conversando com Dona Laura acerca de uma série de curiosidades que até então ele precisava entender. E ele pergunta: como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Que ele estava exatamente, como eu disse, na casa de Dona Laura. Ela sorriu e esclareceu: tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. E há quem pense ainda que o espírito repousa ou descansa. Aí é que ele trabalha. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Vamos explicar depois com detalhe o que significa esse bônus hora. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos, veja o que é que ela diz, à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, para conquistar um lar, nunca mais que um, veja que detalhe interessante, apenas um lar,
E a gente aqui na Terra se preocupa tanto em possuir bens imóveis, quando lá no mundo espiritual, cada família não precisa mais do que um lar. Isso é uma coisa natural, fácil de ser entendida. Então ela dizendo, após 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Então o preço que ela paga para ter esse lar corresponde a 30 mil bônus hora. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual antes de mim. Isso também é um detalhe muito interessante para a gente poder analisar. Veja o que é que ela continua dizendo. 18 anos estivemos separados por laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Isso é uma advertência e, ao mesmo tempo, um estímulo para aquelas pessoas que ainda choram pelos que partiram. E vejam o que ela disse. 18 anos que eles estão separados, mas continuam unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Ricardo, no caso, é o seu marido. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com dedicação. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Quanta informação interessante, né? Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com filhos novos, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos filhos da nossa união os valores educativos de que podia dispor, habituando-nos, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Ou seja, ela ficou viúva, com filhos, como sempre acontece aqui, mas não deixou de cumprir com o seu papel de mãe, e em meio a trabalhos e lutas do dia a dia, ela conseguiu educar seus filhos. Compreendi depois que o trabalho no bem me livraria das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a salvo de muitas e perigosas tentações. É o que não falta na vida de cada um de nós, são as tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Que lição interessante, né? Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não existe um ser que não tenha que fazer essa reparação do passado. Não é para sofrer, não é para pagar, mas para retificar através de um processo de humildade, de reconhecimento, os erros cometidos, sem a condenação que tem sido tão ensinada pelos cultos e pelas seitas religiosas, mas com muito amor, com muita dedicação, nós podemos rever e reaver todas as nossas dificuldades e os nossos conflitos e erros do passado. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, se tornava clara a visão do passado doloroso. A lei da evolução exigia, então, nossa volta. Quer dizer, o espírito ele desencarna, ele vai para o mundo espiritual, no caso de André Luiz, o nosso lar, mas sabendo ele que tão logo ele consiga todos os meios necessários, ele vai ter que voltar. Por que é que tem que voltar? Porque o espírito tem que estar sempre se encontrando nos cenários onde ele causou as dificuldades e até mesmo onde ele contraiu os seus afetos para dar sentido e continuidade ao projeto evolutivo. Tudo isso faz parte da bondade e a misericórdia de Deus. Como eu disse, nos tirando
ideia que temos de castigo e de penalidades eternas. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Ele agora falando dele. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? E ela responde, esperei-o. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas, que foi exatamente o que não aconteceu. Veja que ele foi tratado do seu corpo perispiritual, que era consequência de uma resposta da doença que ele havia adquirido no corpo físico. Então, como eu sempre digo, morrer é fácil, difícil é se descompatibilizar, é desencarnar, o que tem sido tão difícil para esses espíritos, esses seres que são tão presos às coisas da matéria. Aí ela continua dizendo, as escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. E ela acrescenta dizendo, alimentar uma emoção negativa é o caminho mais eficiente para bloquear emoções positivas. Que lição fundamental ela nos passa, porque tem pessoas que vivem o dia todo alimentando emoções e pensamentos negativos. Eu costumo sempre dizer, como é que uma coisa boa pode entrar num lugar que está tomado por uma coisa ruim? Então é preciso a gente estar sempre aberto para as novas ideias e sermos, acima de tudo, pessoas perseverantes e otimistas. A vida precisa de otimismo, a vida precisa de alegria, vontade e determinação, não fugindo das responsabilidades que são tão necessárias. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se como infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos com aceitação espontânea. Se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Não adianta querer fugir de uma coisa tão evidente, que, principalmente porque está dentro de nós. Nossos erros são fatos que estão impregnados na nossa consciência e eles estão como se fossem contas abertas esperando um acerto final. E esses processos levam-nos de encontro a esses valores, isso fazendo com que cada um, da maneira que pode, possa se reconciliar com esse inimigo, como disse o próprio Jesus. Mas a senhora recordou o passado de forma natural? Perguntei. Explicou-me, respondendo ela bondosamente. Quando me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente amigo nosso. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. É um departamento no plano espiritual que tem exatamente essa função de esclarecer aquelas dúvidas dos espíritos que ali permanecem. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção de arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Atentem bem para esse detalhe que é fundamentalmente importante para todos nós. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo para as nossas tarefas de auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Ou seja, eles fizeram uma leitura durante 2 anos de tudo que eles viveram em 3 séculos passados.
Veja o que aqui ele diz. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes às outras épocas. Por isso que eu digo, não queira mexer muito com o passado, porque ele é pouco recomendável em termos de processos de evolução e principalmente por carregarmos muitas culpas e muitos erros. Veja que aqui para ele foi permitido apenas 2 anos, que eram relativos a 3 séculos de memória. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação, para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações, que muitas vezes são recordações tão fortes de crimes, de erros graves, que o espírito ele não tem como comportar isso. Por isso que o véu do passado é a melhor de todas as condições impostas por Deus na vida de todos nós. E continuando, os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro perispiritual, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. É como se esses espíritos fossem lá nos seus arquivos de memória e abrissem essas páginas para que eles pudessem ter conhecimento verdadeiro do que haviam praticado durante esse tempo. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. E tem pessoas ainda que se arvoram da condição de se acharem perfeitos, como somos ainda seres imperfeitos. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei, sob forte impressão. A mãe de Lísias balançou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crustas. Temos muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. Luísa é aquela neta que está perturbada, que nós vimos no capítulo anterior. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista de seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente está sofrendo tanto aqui e não sabe que esse sofrimento pode servir de bônus para que nós possamos ter, no mundo espiritual, alguns privilégios ou algumas ajudas e forças interiores que irão nos proporcionar uma estadia melhor. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegado. O Senhor não nos esquecerá. Engraçado que, quando eu terminei de ler este capítulo, eu me lembrei de uma expressão que Nelson Mandela usou num diálogo que ele teve com um guarda inglês, que era seu agente carcerário. Ele disse: estamos em lados opostos. Não sabemos como será o amanhã, mesmo caminhando sobre as cinzas, iremos juntos colher o que plantarmos hoje. Olha que mensagem nos é dada por Nelson Mandela, naquele momento em que ele se via preso e aquele guarda inglês, importante, prepotente, ouve de suas recordações, de suas palavras, uma mensagem tão significativa como essa. Nós não sabemos de que lado estamos e quando iremos nos encontrar. E aqui fica o meu abraço e até o próximo capítulo.